Bom, pessoal, a gente está aqui, na verdade, nós estamos estreando uma série de líderes propulsores. A gente escolheu a dedo alguns líderes executivos, pessoas que a gente admira muito no mercado, que a gente teve relação profissional ou tem, de amizade, mas são pessoas que vão inspirar a gente nessa jornada, nesse momento desafiador em relação à gestão de negócios, de pessoas. E eu tô com um super convidado especial aqui, que é o Marco Flávio. Ele já foi nosso cliente também, é um grande amigo, é uma pessoa que eu admiro absurdamente. Ele toca a vídeo hoje. E antes da gente começar esse papo, eu queria primeiro te agradecer, Marco, por você aceitar esse nosso convite. E queria pedir para você primeiro contar um pouquinho, né, o que é a vídeo, quem é você, para a gente começar esse bate-papo. Tá bom, Deia. Obrigado. Olha, é um grande privilégio estar aqui, né? Uma das minhas referências, enfim, nesse mercado é você e uma das coisas que eu mais admiro em você é a tua capacidade de colocar as pessoas fora da zona de conforto delas. Legal. Com as suas reflexões e com os seus impulsos, com a sua energia. Para mim, estar aqui é um pouco disso, né? É a primeira vez que eu faço esse tipo de conversa e, enfim, um barato. Obrigado pela oportunidade. Espero que a gente consiga levar mensagens boas para as pessoas que vão nos assistir. Tenho certeza que sim. E, Marco, me conta uma coisa assim, né? Para quem não conhece, a Vidi hoje, ela é uma empresa que existe há quanto tempo? A gente tem mais ou menos quantas pessoas? Qual é o foco de vocês principal? Boa. A Vidi é uma empresa que avalia a execução das marcas nos canais de vendas. Basicamente, o que a gente faz é monitorar, enfim, como é que está a experiência de compra dos shoppers em diversos canais de vendas. A gente já faz isso há 10 anos. A gente, para isso, conta com uma rede de crowdsourcing, né, de pesquisadores independentes, que hoje no Brasil são mais ou menos 100 mil pesquisadores espalhados em 2.800 municípios, mais ou menos, em que a gente os aciona para ir até um canal de venda, coletar uma informação e trazer essa informação para dentro da Vidi, né? E aí essa informação ela é distribuída para os nossos clientes através de uma plataforma de governança, né? Então a gente, desde dispara alertas quando existe alguma não conformidade encontrada, a gente transforma isso em analytics que ajudam, enfim, as empresas a monitorarem o desempenho dos seus negócios. A gente engaja os principais agentes, a companhia dentro de um processo de contestação, onde as pessoas podem, de forma transparente, analisar os dados e por consequência, por ter essa transparência e esse engajamento, eles conseguem tornar a informação crível e, por consequência, atuar na ponta para mudar, enfim, o negócio. Então, você tem uma galera forte em operação no campo, em desenvolvimento, em todas essas questões até de tecnologia também. Esses 100 mil pesquisadores são terceiros, né, que são remunerados em função da quantidade de pesquisas que eles realizam, quase como um trabalho freelancer, por assim dizer, e nós temos dentro de casa 80 colaboradores. E basicamente esses colaboradores estão divididos em, vamos dizer assim, 3 grandes áreas. Uma área de operações, uma área de TI e uma área de Customer Success, né, de atendimento, enfim, ao cliente. Então, são assim que esses 80 colaboradores internos são distribuídos. Então, são 80 dentro de casa e 100 mil pesquisadores independentes na rua. E, obviamente, que a nossa base, né, uma base para dar conta, né, de todo esse processo, a gente usa de uma tecnologia intensiva, né, ou seja, usando de aplicativos próprios, tanto para o nosso cliente, tanto para o pesquisador, enfim, tem uma turma de TI muito forte que faz essas coisas acontecerem. E a Vidi vem num movimento de crescimento orgânico e muito forte nos últimos anos, pelo que a gente acompanhou também, né, Marco? Exato. Ou seja, o nosso negócio, assim, a gente funciona muito na escala, né? Enfim, como toda startup, é super importante para a gente o efeito da escala, uma vez que a gente tem um relativo custo fixo estável e um custo variável que depende de projetos, né? E o tema de avaliar a execução das marcas e avaliar a experiência do shopper nos canais de vendas é um tema que tem sido cada vez mais pauta das grandes organizações.
A maioria dos nossos clientes são clientes robustos, grandes, de segmentos de consumo, de varejo, de serviços, e que entendem que o seu shopper, né, o seu consumidor, está dentro do centro da estratégia deles e querem entender como é que eles estão percebendo aquela execução que está sendo aplicada a partir da estratégia definida. Então, na realidade, o nosso crescimento está muito em função desse entendimento também de que os nossos clientes têm de que o shopper é o centro da atenção e da estratégia deles. Perfeito. E aí, falando, né, em centro de estratégia e shopper e tudo mudando, inclusive no comportamento do consumo, logo quando aconteceu toda essa questão da pandemia e do Covid, queria que você contasse um pouco para a gente, Marco, como foram os primeiros impactos assim que tudo aconteceu. Você, como CEO, né, que toca toda essa operação e essa empresa, como que isso pegou vocês? Quais foram as primeiras decisões, os primeiros impactos que vocês tomaram e aprenderam, assim? É interessante essa tua pergunta, né? Porque o nosso negócio está ligado diretamente a ter um canal de venda disponível, né? Ou seja, quando os canais de vendas estão fechados e as pessoas estão reclusas, né? Ou seja, o impacto no nosso negócio é direto. Então, a gente está praticamente todo esse tempo em casa, todos, né? Os pesquisadores e os nossos colaboradores. Então, isso para a gente tem um efeito brutal na nossa capacidade de sustentação do nosso negócio, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que há muitos anos eu já entendi que a beleza da vida é a impermanência. E nunca foi fácil também. Empreender não é fácil. Eu fui executivo durante muitos anos antes de me tornar um empreendedor, e não é que ser executivo é mais fácil, mas as condições de contorno são completamente distintas, né? Você tem uma espécie de rede de apoio que o torna, talvez, ter uma sensação de segurança maior, aqueles que pertencem a grandes corporações já estabelecidas, né? Então, a partir do momento que quando você decide se tornar empreendedor, de verdade, empreendedor raiz, né, como eu me tornei, por assim dizer, você entende que a única coisa que você tem que estar presente e consciente, porque as coisas são impermanentes. E essa impermanência me faz olhar para uma situação como essa que a gente está presente e falar, ela só é uma situação como qualquer outra qualquer que a gente passou e que a gente precisa resolver. Obviamente que, e a gente vai comentar um pouco de ações concretas que a gente tem tomado nesse sentido, mas eu não estou me deixando levar nem pelo pânico de que isso possa representar, nem tampouco pelo tédio, né? Nem por estar parado absolutamente no tempo sem saber o que fazer, né? Então, o movimento é algo que sempre me acompanhou. E, por consequência, independente de nós estarmos numa situação como essa, situações difíceis se apresentaram ao longo desses 10 anos e que a gente teve que contornar. Sim. Então, a gente tem olhado com essa mesma questão, né? Ou seja, porque a graça está no processo, não está no resultado, a graça está na experiência. É para isso que a gente está aqui, é para esse crescimento, para essa expansão que é mais amplo do que só simplesmente o resultado. Se a gente, e para isso, a presença e a consciência fazem toda a diferença. E o que a gente tem feito é estarmos presentes e conscientes, entendendo que existem conjecturas que estão absolutamente fora do controle, mas como sempre estiveram. Como sempre, é um ledo engano alguém acreditar que acha que está no controle de alguma coisa. Você nunca está no controle de nada. Mas eu entendo, mas isso tem a ver com questões egóicas, que a gente tem que, desde sempre, começar a praticar um pouco do desapego dessa história toda, mas isso é um papo filosófico de uma outra história, então aqui falar de negócio, mas as coisas acabam se misturando também, né? Total, não tem como. Mas, enfim, então a gente tem encarado esse momento como um momento como qualquer outro momento que foi difícil na nossa trajetória e tantos quantos outros que vão continuar aparecendo. A gente nunca entendeu que o jogo está ganho, e a gente vibra com a experiência
e com o processo e com a impermanência. Eu acho isso incrível, porque tem tudo a ver com todas essas fontes contemporâneas de referências que a gente utiliza. E quando a gente encontra, né, e não é à toa que a gente quis te entrevistar, inclusive, porque quando a gente encontra um líder que está na alta gestão com esse tipo de pensamento, é lógico que isso acaba reverberando para o time de uma forma muito mais saudável, até mais leve nesse momento. E aí era isso que eu queria te perguntar, porque quando a gente pensa na gestão de pessoas, que cuidados primordiais ou principais, Marco, você teve nesse momento enquanto o cara que está à frente de tudo isso em relação às pessoas do seu time? Perfeito, né? Transparência. Assim, acho que a palavra-chave é transparência em momentos como esse. Não há... Eu acho que as pessoas elas tendem, em momentos como esse, inclusive, a se tornarem mais inseguras. Enfim, tem pessoas com diversos históricos emocionais, com diversas, com capacidades financeiras distintas, e você não pode também, de uma certa forma, tratar todo mundo do mesmo jeito, porque cada um tem requisitos que são distintos, cada um traz uma bagagem, e não faltar a transparência, eu acho que é um dos elementos primordiais, porque as pessoas precisam saber com que elas podem contar. Eu sempre trago isso nas minhas perspectivas, nas minhas conversas com todos. Isso nunca pode ser uma surpresa para ninguém. Aliás, independente de momentos de crise, né, cada um tem que ter o poder, o arbítrio, né, a sua escolha. E para isso ela precisa estar sempre o tempo inteiro sabendo com tudo aquilo que ela pode contar. A gente precisa ter sempre a nossa melhor visão daquilo que está, a nossa maior consciência, né, porque a partir daí você consegue estabelecer as decisões que você pode tomar. Então, desde o dia zero, a gente chamou todo mundo e comentou sobre o que estava por vir. Lá na VID, a gente está tendo o maior cuidado possível com as pessoas, em primeiro lugar, no sentido de preservar. Talvez o meu primeiro papel de preservação seja o papel econômico, né? Ou seja, porque emocionalmente, obviamente, tem outros, mas para elas estarem bem emocionalmente, a gente entende que a economia, né? Ou seja, o que dói no bolso deveria ser o principal elemento, para pelo menos uma grande maioria. Então, a gente tomou essa decisão de levar ao limite a preservação dos empregos. Incrível. Né? Então, só para você ter uma ideia, nós estamos sustentando já há 2 meses o salário integral de todos os recursos. Integral, integral. E essa foi uma decisão minha e do meu sócio, porque a gente acreditava que naquele momento de grande surpresa, o que a gente menos gostaria de ver eram as pessoas, enfim, instáveis nesse sentido, com o que poderia acontecer com elas. Mas, ao mesmo tempo, sinalizando de que isso não é, obviamente, uma condição que pode se sustentar no longo prazo. Né? Na medida com que... E a estratégia de ganhar tempo, no final do dia, né? A estratégia de ganhar tempo. Acho que o governo tomou algumas medidas importantes de facilitar, enfim, um pouco a sustentação dos empregos, e a gente agora, a partir desse mês de maio, vai usar de algumas dessas prerrogativas, sempre com foco de sustentar os empregos das pessoas, e eu venho sempre reforçando de que essa é uma decisão que está valendo para este período de tempo, e que a qualquer tempo isso pode mudar, para o bem ou para o mal. Assim, as pessoas estão muito claras em relação ao que elas precisam fazer e como elas têm que se cuidar também para preservarem os seus melhores aspectos econômicos e emocionais. Então, a transparência foi fundamental, e esse acolhimento financeiro para que as pessoas pudessem passar da melhor forma possível, terem previsibilidade, entendendo que cada um teria condições distintas econômicas e emocionais para sustentar-se num período como esse. Muito interessante. Inclusive, nossa, isso conversa muito com todas as pesquisas, né? A gente tem estudado muito que a McKinsey tem lançado agora para essa questão da crise de Covid. A PwC fez uma pesquisa global no final do ano passado, coincidentemente falando de gestão de crise, e uma das coisas que a gente percebe quando a gente olha os gráficos, né, eles fizeram pesquisa com mais de 43 países, muitas empresas, gestores, executivos, e quando você olha as empresas que se saíram melhor, né, porque tem a empresa que sai melhor, a que fica igual e a que piora.
O Uhum. índice de empresários e empresas que pioram depois de uma crise, segundo essa pesquisa da PwC, na média mundial é de 19%, no Brasil 16%. A gente está melhor nesse Bom. sentido. E a gente também Uhum. é melhor no indicador das que saem melhores e mantenedor. O mundo tem mais mantenedores e o Brasil um pouco menos. Só que quando a gente olha essas que se saíram melhor, o que eles indicam é que os principais elementos que estão envolvidos, né, dentre esses elementos, o principal é a comunicação com todos os stakeholders. Essa questão da transparência, de você manter o seu colaborador alinhado, de você ser franco, de você trazer essa segurança psicológica, que eu acho que tem muito a ver com isso que você está dizendo, e não é à toa que a gente vê, né, por tudo que eu já conheci da VID, eu, minha sócia, a Capta, o quanto que vocês têm um time tão engajado e tão comprometido que empreende junto com vocês esse sonho, né, Marco? Acho que isso faz toda a diferença nesse momento. Exato. O sonho, você falou uma coisa muito bacana, assim, já deixou de ser um projeto do Marco há muito tempo, né? É um projeto de hoje 80 pessoas que estão lá conosco, e a gente precisa dar valor a isso, de verdade, né? Porque tem um aspecto, né, que isso vai passar. Sim. É fato. Como qualquer crise, como qualquer situação, isso vai passar. E o que nós queremos ser ao final dessa jornada é melhores em diversos aspectos. Melhores como negócio, melhores como pessoas, enfim, melhores nas nossas relações com os indivíduos. Ou seja, a gente não pode simplesmente pegar uma crise, seja ela qualquer, e simplesmente não estamos melhor ao final desse processo de transformação. E para isso, eu preciso ter essa equipe sensibilizada com essas características, né, de transparência e acolhimento, dentro dos limites, obviamente, que sejam saudáveis também para a sustentação de longo prazo da companhia, né? Ou seja, porque não somos uma instituição filantrópica que só podemos dar. Em algum momento, obviamente, se eventualmente for necessário tomar medidas mais drásticas, a gente vai tomar. Mas sem comprometer esse núcleo formado de pessoas que estão comprometidas e que fazem parte daquele sonho. Então, eu diria para você que hoje, talvez, a gente tem conseguido imprimir, de uma certa forma, né, do ponto de vista prático de negócios, a gente, obviamente, não estamos fazendo pesquisas em campo, mas eu olho que isso é um grande presente para a gente arrumar a nossa casa, todo aquele dia a dia que a gente não conseguia colocar em pé, o engajamento, o que a gente tem visto de pessoas que, a despeito de terem sofrido, estarem sofrendo emocionalmente, enfim, ou eventualmente financeiramente a partir de agora, que querem se comprometer em áreas que não são as suas áreas específicas, porque estão paradas, mas em outras áreas, para a gente poder acelerar aquilo que a gente não consegue fazer no dia a dia e sair melhor lá na frente. Porque era isso que eu queria perguntar, porque eu me lembro claramente, logo que tudo aconteceu e a gente se falou por telefone, e eu não vou esquecer da sua frase, porque você falou assim, ideia, a gente também está enxergando um lado positivo com tudo isso, porque a gente sempre quis arrumar algumas coisas e nunca deu tempo pela correria de toda a operação. E agora você está vendo todo o time se mobilizando para fazer os ajustes e deixar esse motor ainda mais forte. Exato. Em duas circunstâncias, né? Numa circunstância de como é que eu melhoro aquilo que eu faço hoje, porque aquilo que eu faço hoje vai continuar acontecendo, mas também uma reflexão crítica sobre, mas espera aí, que impactos que isso tem no meu negócio para que eu possa oferecer novas soluções em função de um novo normal que apareça dentro desse mercado que eu estou atuando, né? Ou seja, que novos produtos a gente pode desenvolver, entendendo que eventualmente pode ter um novo normal, né, surgindo nas relações entre cliente, empresa e consumidor, né, entre empresa e shopper, e que a gente pode ter um produto dentro do nosso escopo de negócio que possa atender esse novo normal que vai surgir também. Então a gente está atuando nessas duas frentes, em melhorar aquilo que a gente faz hoje e em desenvolver soluções que possam aderecer novos produtos, novos serviços. Então, se você olhar, a companhia nunca teve tão produtiva como hoje. Então, hoje a gente tem muito mais reuniões de desenvolvimento de projetos de produção, de melhoria de sistemas internos, do que a gente conseguiu fazer nesses últimos 10 anos. É incrível isso. Então, de novo, mas é isso eu vejo por conta desse papel de estar olhando e falar assim, cara, isso aqui é um espaço onde eu estou presente, consciente, faz parte de um protagonismo necessário,
que a gente sempre teve e que essa clara noção da impermanência das coisas. Então, o que é para fazer? Vamos lá e vamos fazer. Nossa, eu amei. Mas aí eu quero fazer uma pergunta delicada, porque é o seguinte, quem assiste a gente, nem todo mundo tem essa clareza de que, tipo, cara, a beleza da vida é a impermanência, isso é a coisa mais maravilhosa, é incrível. Não é todo mundo que tem essa resiliência, às vezes, agilidade emocional para agir de uma forma tão estratégica como vocês têm feito. E aí eu queria que você me ajudasse nesse momento como um mentor, né, dessa liderança propulsora. O que você vem fazendo no seu caminho, Marco? Ou se você sempre teve esse input, que recursos, né? O que você recorre para conseguir ter essa agilidade emocional, essa resiliência, esse olhar para a impermanência da vida de uma forma tão incrível? O que você tem feito na tua jornada para conseguir ser esse líder que está realmente sendo, né, um propagador da impermanência de uma forma positiva, vamos dizer assim? Odeia, sua pergunta é ótima, cara. Eu acho que a gente precisa, todos os dias, tentarmos ser o mais completo possíveis para não agirmos nem na falta nem na abundância, sabe? Ou seja, estar em movimento é fundamental, eu acho. Que você está em expansão, você está buscando esse crescimento, eu acho que deveria ser algo que nos movimentar. Todo dia quando a gente acorda, a gente tem que falar assim, cara, para onde que eu posso agir? Para onde que eu posso me movimentar? Ou seja, porque é a partir daí que vem essa expansão, sabe? Então, mas eu reconheço o que você fala, de que não necessariamente isso é um hábito que está presente em todas as pessoas, né? A maioria, boa parte de nós entende que ou carece dessa energia, ou se acomoda de uma certa forma. A preservação mesmo. À medida com que, para mim, a maior recomendação é difícil, né? Porque isso tem algo que vem muito de dentro, mas ao mesmo tempo que você consegue observar exemplos do teu cotidiano, quando você se torna atento, né, ao que está acontecendo ao teu redor, quando você deixa de olhar só para as tuas necessidades e passa a observar que existe algo muito maior do que você, está aberto a perguntar muito mais do que querer concluir, né, eu acho que você, a partir daí, inicia o teu processo de transformação. Porque quando você quer ser a resposta, quando você quer ser a conclusão, você limita a tua capacidade de crescimento. E por consequência, você não se coloca em expansão. Então, eu acho que a gente tem que se abrir a oportunidades, se abrir a observar, sairmos das nossas convicções, daquilo que nos foi colocado como regra, estarmos abertos a perceber movimentos, mas ao mesmo tempo também com o cuidado de não queremos abraçar essa transformação de uma maneira muito rápida, porque cada um tem uma capacidade para isso. Então a gente tem que ir até o que eu costumo dizer, sonhos de bom tamanho, né? Potências de bom tamanho, né? Ou seja, a gente tem que cumprir certos milestones, e a partir daí iniciarmos um novo ciclo de expansão, né? Então eu diria para você que, em resumo, estar aberto, tentar ser mais a pergunta do que a resposta, isso te dá a possibilidade de expansão, mas entendendo que não precisa sair desesperado, porque não vai dar para você sair do 0 ao 100 e ser o campeão do mundo de um dia para o outro, sabe? Estabelecer potências possíveis. Estabelecer potências possíveis. Eu hoje faço aquilo que é possível dentro do meu universo. Eu não vou conseguir resolver o problema do mundo. Eu não vou achar a solução para o corona, mas seguramente eu consigo achar caminhos dentro de um espectro que eu consigo aplicar minha maior potência e ser útil para essa potência, para essas pessoas às quais eu consigo fazer essa diferença. Então eu vou lá. Aí chegando lá, eu me abro novamente a entender como é que a partir daqui eu consigo ampliar esse repertório. E aí eu me coloco nessa disposição de ir até lá.
e, por consequência, você vai assumindo novos papéis, vai assumindo novas perspectivas, novas possibilidades. Então, não é uma resposta simples, mas é estar disponível e aberto a, a perguntar e responder menos te dá essa possibilidade de expansão e dentro de limites que sejam seguros para, a partir daí, você ir crescendo aos poucos. Nossa, sensacional! Tipo, não, isso foi muito inspirador, é verdade. O legal da gente estar aqui conversando e ser gravado é isso, né? Porque a gente pode, inclusive, rever e falar, cara, eu preciso aplicar isso melhor. Essa coisa de fazer a pergunta, de não querer ser a resposta. E como é desafiador, né? Porque aí, lembrando até o que você falou lá atrás, o ego muitas vezes está envolvido em tudo isso. E às vezes é muito mais gostoso você querer ser o respondente, né? O cara que vai Exato. dar, puta, eu vou dar a luz aqui do negócio. E não, Exato. eu preciso aprender a fazer pergunta para dentro. Exato. Né? Exato. E eu não sei, e de verdade, assim, e eu falo isso muito, e eu digo mais, eu gostaria de não saber. Eu gostaria de que eu gostaria de não saber, eu gostaria que realmente, quando eu falo que eu não gostaria de não saber, é no sentido da curiosidade de poder ter outros que tragam, né? Ou seja, de ter a oportunidade de olhar novas perspectivas que ampliem isso, né? Vindo de outros, assim. Eu acho que esse é o grande processo de expansão nosso na vida. Incrível, incrível. E eu queria te perguntar, assim, né, para a gente finalizar um pouco, até de conselho, porque isso tudo é muito insight. Você tem alguma recomendação? Porque as pessoas gostam muito de caminhos práticos, às vezes, de indicação, sei lá, de alguma referência que você tenha, de leitura, de algum filme, alguma coisa que poderia inspirar a gente nesse caminho de provocação. Alguma coisa que você tem de cabeceira que você fala, cara, isso aqui para mim é importante. E não importa se é filosofia, se é autoconhecimento, se é negócio, porque eu acho que tudo isso é um combo de autodesenvolvimento. A gente não pode negar, não dá para você ser, né, só uma coisa. Você precisa cada vez mais ser multidisciplinar mesmo, né? O que você tem investido nesse sentido, assim? Eu lembro de uma palestra que você deu, que eu assisti, das inúmeras, que eu fico lá só assim, tipo, babando, né? Você trouxe uma frase que me marcou muito, assim, que representa muito a minha trajetória, num cara, se eu não me engano, Viktor Frankl, se eu não me engano, em que ele falava sobre que você não era produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Eu lembro de você comentando isso numa das suas lives, assim, aquilo ali, nossa, me representou de um jeito. Não existe um único lugar, Deia, em que você vai encontrar isso, eu acho, sabe? Eu acho que a primeira tomada de decisão é sua, de estar disponível para estar presente e consciente. E a partir daí, lançar a partir dessa atenção, você ir procurar todas as referências que estão ao teu redor, porque existem muitas, né? Então, o primeiro passo é você se dispor a estar presente e consciente para buscar novas referências. Eu não tenho um único lugar que me inspira. Eu não sigo especificamente uma linha ou aquela linha. Na realidade, eu vou construindo a minha linha a partir de cápsulas que eu vou adquirindo em diversos lugares. Obviamente que são pessoas que são mais inspiradoras, que conseguem traduzir mais, mas mesmo aquelas as quais eu não necessariamente não concordo, eu vou lá buscar também um pouco o contraditório, porque o contraditório reafirma as minhas posições do mundo, né? E por consequência não estarem se movimentando, né? Ou seja, dentro dessa perspectiva, são pessoas que seguramente irão sofrer, terão maiores impactos lá na frente. Então, o que eu enxergo é que a gente vai sair, e para quem estiver se movimentando e entender que isso faz parte, sairá numa posição muito mais vantajosa do que ao contrário. Obrigada. Eu quero primeiro agradecer tua generosidade, porque eu acho que, né, você sempre foi super
de contribuir, de estar perto da gente. Então, quero agradecer. Eu acho que esse momento que a gente vive mais do que nunca, essa colaboração e essa contribuição vai ser cada vez mais importante. A gente está na era da rede, na era da colaboração, e você é um cara que gratuitamente sempre provocou a mim e a Lu, que é a minha sócia, nessa questão toda da expansão, e mais uma vez quero te agradecer, e eu vou disponibilizar também, né, teus contatos pelo LinkedIn aí. Eu sei que você também, quando sobra um tempinho, adora dar uma mentoria, e a gente pode manter nossas inspirações com você. Marco, muito, muito obrigada de verdade, viu? Ideia, eu que agradeço. Enfim, eu sou um fã incondicional seu, na pessoa física, na pessoa jurídica, em todos, enfim, da Lu. Eu amo vocês de verdade. Obrigado pela oportunidade, sempre bom estar junto contigo, viu? Um beijo grande no seu coração. Beijo, vamos que vamos. Fica com Deus. Valeu, beijão, tchau, até mais.